A história de Exu Giramundo. No início do século XIX, em algum ponto indefinido do continente africano, nasceu um homem cujo nome verdadeiro se perdeu com o tempo. Ele era conhecido apenas como Giramundo. Pouco se sabia sobre sua origem, e menos ainda sobre o que o motivava, mas uma coisa era certa: ele nunca permanecia no mesmo lugar por muito tempo. Desde jovem, esse homem demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor. Ele era um andarilho, um eterno viajante. Dizem que seu percurso começou nas aldeias de seu continente natal, onde foi iniciado nos segredos da cura e dos conhecimentos espirituais por anciãos e sacerdotes. Com uma alma inquieta, decidiu que não poderia ficar preso em um só lugar. Movido pelo desejo de aprender e ajudar, ele atravessou mares e continentes. Foi assim que, por volta de 1820, Giramundo chegou ao Brasil, mas nunca fez do país sua morada definitiva. Ao longo dos anos, Giramundo foi passando por diferentes regiões do Brasil, sempre deixando sua marca. Nas comunidades quilombolas, ele compartilhava seus conhecimentos de cura e proteção espiritual. Em vilarejos isolados, ensinava técnicas de agricultura e mostrava maneiras de viver em harmonia com a natureza. Nas cidades, ajudava os pobres e os marginalizados, sempre oferecendo uma palavra sábia, um remédio natural ou uma solução para um problema aparentemente insolúvel. Porém, sua identidade verdadeira nunca foi conhecida. Não tinha um nome fixo, nem uma terra que pudesse chamar de sua. Aqueles que cruzavam seu caminho apenas o chamavam de Giramundo, em razão de sua constante peregrinação. Giramundo nunca ficou muito tempo em um só lugar. Seu espírito livre não suportava a ideia de raízes, e ele preferia seguir viagem, guiado pelo vento e pelo chamado das almas que necessitavam de sua ajuda. Com o tempo, sua figura se tornou quase mítica. Não se sabia de onde ele vinha, mas todos falavam sobre o homem de pele negra, olhos profundos e uma presença tranquila que carregava sabedoria e mistério. As pessoas que ele ajudava o viam como um sábio, um mestre sem nome que jamais pedia algo em troca, exceto o bem-estar daqueles ao seu redor. Giramundo viveu mais de 100 anos, e sua longevidade parecia ser um reflexo de sua alma incansável. Ele atravessou o Brasil de ponta a ponta, desde os sertões do Nordeste até as florestas do Amazonas, passando por pequenas vilas e grandes cidades. Mesmo após um século de viagens, ele continuava a caminhar, como se o tempo não o afetasse. Foi apenas no final da sua vida, aos 105 anos, que seu corpo começou a dar sinais de desgaste. Em uma tarde nublada, Giramundo sentiu que sua jornada estava chegando ao fim. Não sabia ao certo onde estava, talvez em alguma região inexplorada do interior do país. Ele já havia perdido a noção das fronteiras, dos nomes dos lugares ou das pessoas. Para ele, o mundo era apenas um caminho infinito, e seu único compromisso era com a estrada. Sentou-se sob uma grande árvore, respirou fundo e, finalmente, descansou. Quando sua alma deixou o corpo, ele foi recebido no plano espiritual por Exus e Pombagiras que reconheceram nele um espírito de grande sabedoria e força. Eles o acolheram como Exu Giramundo, o mensageiro incansável, aquele que continua a viajar entre os planos, ajudando aqueles que precisam abrir caminhos e encontrar seu rumo. No mundo espiritual, Exu Giramundo é invocado por aqueles que se sentem perdidos ou desorientados, pois ele sabe, como ninguém, que a vida é uma jornada sem fim, e que sempre há um novo caminho a ser desbravado. Assim como em vida, ele continua sua missão de orientar e guiar, agora movendo-se entre os mundos, sempre disposto a ajudar quem estiver em necessidade.